O Me Diga Algo Que Eu Não Sei é feito por comunicadores. Todas as fontes que usamos para criar este episódio estão nos links que colocamos na descrição. Se ao longo do episódio você identificou alguma informação incorreta, é só avisar a gente pelas redes sociais que a gente faz uma errata por lá mesmo ou em um episódio futuro. Doçuras, travessuras, fantasias divertidas e muito fervo. Não é de se imaginar que tanta gente ao redor do mundo tenha se rendido ao Halloween e se apaixonado por essa festa. Essa data especial é típica dos Estados Unidos, mas já é familiar em muitos outros países e carrega muitos simbolismos e curiosidades. Então se prepare que o episódio de hoje está de arrepiar. Me diga algo que eu não sei sobre o Halloween. Olá, curiosos e curiosas, sejam muito bem-vindos ao episódio há poucos dias dessa data comemorativa que é o Halloween e que eu, pessoinha que desde criança gosto muito. E você, amigo, você gosta de Halloween? Olá, curiosos e curiosas e curioses. Eu amo Halloween, Juliano. Eu amo muito, de verdade. Desde criança eu adoro, É um dia... É igual carnaval pra mim. São 2 dias legais porque você pode se fantasiar do que você quiser. E eu sempre fui uma criança dramática, assim, que queria fazer festas e tal. Festas de Halloween com fantasia. Eu amo festa fantasia. Mas eu não fiz muitas fantasias na minha vida. Pra ser bem sincero. Eu queria ter usado mais fantasias no Halloween. Mas assim, todo Halloween eu comemoro. De algum jeito eu tenho que comemorar o Halloween. Eu desde criança também gosto muito de me fantasiar, então eu sempre amei carnaval e também sempre amei Halloween. E eu tenho uma memória afetiva, assim, de me fantasiar várias vezes no Halloween, porque no prédio que eu morava tinham várias outras crianças e a gente amava combinar, era um grupinho de 5, 6, a gente amava se fantasiar todo mundo e daí a gente ia pelas escadas do prédio, batendo nas portas e falando doces ou travessuras. E a gente sempre fez, assim. Eu tô tentando lembrar se algum vizinho já pediu travessura, mas eu acho que não. Sempre davam alguma coisinha. E era criancinha, assim, sabe? Daí no fim de passar por todos os andares, a gente ia na casa de alguém. Tipo, ou na minha, ou na do amiguinho, ou na da amiguinha. E a gente ia lá porque a gente dividia os doces e ficava brincando e tal com as fantasias. Mas assim, eu lembro de já ter me fantasiado de muitas coisas. De Drácula, que eu acho que é um clássico. Que toda criança coloca uma toalhinha atrás, daí pinta a olheira ali e tá de Drácula. Já fui Drácula, eu já fui cowboy, eu já fui Pikachu. Eu reaproveitei porque eu tinha uma fantasia do carnaval e eu lembro de eu colocar, e era uma fantasia corpo inteiro, assim, sabe? Tipo, não era só as orelhinhas, eu virava um bloquinho amarelo, assim. E eu amava aquela fantasia. Eu fiz Halloween quando eu era bem pequeno, assim. Até acho que uns 12 anos a gente comemorava, assim, ia na casa de alguém, comia doce, fazia uma festinha, assim, tomava refri, sabe? Bem coisa de criança. E a gente algumas vezes saía pela rua da minha cidade, e aí a gente batia a campainha, mas nunca ninguém dava. A gente ganhava às vezes uma bolacha, porque não é... Eu acho, por ser muito católica, não só católica, né? Lá na minha cidade tem várias outras religiões também, mas nunca era muito, assim, Halloween, sabe? Eu acho que a igreja tinha muito uma influência. E eu estudei em colégio católico e lá não podia fazer nada de Dia das Bruxas, assim. Era um dia, tipo assim, não era da cultura da coisa. Tipo assim, poderia comemorar, você sabia, você conhecia, mas, assim, a escola não fazia nada, assim, não colocava teia de aranha, não fazia muito. Eu acho que agora pode ser diferente, mas na minha época eu não lembro de ter
Halloween no colégio. Nossa, e eu estudei em duas escolas, né? Na época de infância, assim, e juventude. Uma delas era religiosa. E mesmo assim eles faziam. Eles acho que cagavam, assim. E eu lembro deles fazerem até, tipo, eventos especiais, assim, na data de Halloween. Tinha acantonamento, que daí a galera ia acampar lá no Santa Maria. Enfim, memórias. Mas eu lembro, eu não sei como tá hoje. É possível que o caminho inverso tenha acontecido também, né? Eles viraram preconceituosos, mas eu lembro pelo menos as salas a gente arrumava, fazia teiazinha, assim, isso eu lembro. E na minha outra escola, que daí não era religiosa, mas rolava também. Religiosos de cabeça aberta. Gente, Halloween é só pra gente brincar mesmo, assim, pra ser bem sincero. É isso que chegou no Brasil, né? Eu não sei de onde que veio. Você sabe de onde veio o Halloween? Bom, eu sei, amigo, porque apesar de ser extremamente popular nos Estados Unidos, e a gente já vai conversar sobre isso porque eu tenho coisas pra te perguntar que você está aí e vai saber responder. A princípio, o Halloween não surgiu no Zewa. Sabia disso? Porque até onde se sabe, o Halloween teria começado na Irlanda há 4.000 anos antes de Cristo. Naquela época, o nome Halloween era Samhain e ele era um festival da cultura celta. Os celtas comemoravam o fim da época da colheita no final de outubro. Além disso, na mitologia deles, o dia 31 de outubro era bem importante, porque justo nesse dia a fronteira que dividia o mundo dos vivos e dos mortos se enfraquecia. Então, na lógica celta, esse era um dia que os espíritos dos mortos mal intencionados poderiam atravessar a fronteira e vir causar no nosso mundo. E a forma que eles encontravam de afastar esses espíritos era usando fantasias e máscaras para assustá-los. Aí, a festa da colheita se juntou com o ritual das fantasias e o Halloween foi surgindo. Não tinha ideia. Eu não sabia. Não sabia também. Eu adorei, inclusive, porque faz muito sentido agora toda a ideia da fantasia e por que a gente se veste pra espantar os espíritos. E tem mais um asterisco. É um dia mais ou menos, vamos dizer assim, feliz, porque você tem que se animar pros espíritos malignos não vir. Então eu achei super legal. Você veste, assusta todo mundo, põe música no alto e os espíritos não chegam, gente. Achei bem bonitinho também. A gente está se divertindo e se protegendo, olha só. Mas geralmente a gente pensa que o Halloween é nos Estados Unidos. É dos Estados Unidos, né? É um feriado aí, porque é muito forte. E eu queria saber como que é? O que rola nessas datas? Então, é um eventão, assim. Eu já passei 2 Halloweens aqui e é tipo assim... É um dia de festa, tudo para, tudo fica de Halloween mesmo. Tem crianças que saem nas ruas ainda. Nos prédios fazem isso também, as crianças vêm bater na porta. Então é sempre recomendável você ter até a gente aqui que mora em um apartamento. Eu acho que não tem nenhuma criança nesse andar, assim, que viria bater aqui, mas geralmente você tem uns docinhos, algumas coisas assim. Geralmente são balas sortidas, essas coisas que a gente ganhava no Brasil também. Abre um pacotão, joga, mistura tudo ali e vai distribuindo pras crianças. Mas é um eventaço, assim, tem abóbora. Já tem abóbora em todo lugar, né? Porque chega outubro, é época de colheita de abóboras, então tem muita abóbora e a abóbora fica muito barata. Então você come abóbora de tudo que é jeito aqui. E até aqui perto de casa, no pier, eles têm eles fazem um arco, assim. Aí eles põem flor pra você tirar. Até cada época do ano, desse arco, eles pintam e bordam pra fazer da época do ano. E agora já tá cheio de folhas de outono, cheio de abóbora. O tema ainda é outono. Eu acho que no Halloween eles vão colocar umas aranhinhas, umas coisas assim, uns morceguinhos. Não é muito diferente a decoração do que a gente tem no Brasil. O Brasil é bem inspirado nos Estados Unidos mesmo. Tipo, é morceguinho, abóbora, caveira. É bem infantil, assim, também.
E uma coisa que eu acho legal aqui, que é os filmes de terror, né? Essa época do ano sai filme de terror a torto e a direito. Então, isso é uma coisa muito legal. Tem festivais, a galera se anima, as festas são super legais, as festas são festas mesmo, a galera vai fantasiada. E tem festa o dia inteiro, assim, você pode... vai estar rolando festa de dia, na balada vai ter festa à noite, vale a pena, é bem legal. E geralmente é o fim de semana todo, assim, o dia tem o dia, mas quando pega no fim de semana, é o fim de semana todo de Halloween. Eu amo que, tipo, tem umas pessoas aí que se dedicam muito à decoração. Sempre tem notícia de vizinho caprichou tanto na decoração que chamaram a polícia. Eu acho isso ótimo. Você andando ali, uns corpos, umas teias gigantescas. Deve ser engraçado. Eu acho que é que você foi aí no auge da pandemia, né? Você foi morar no Zeu no auge da pandemia. Eu acho que deve ser agora o primeiro Halloween mesmo que vai voltar tudo, né? Tipo, como era. Sim. Ano passado, em 2021, como já tinha muita gente vacinada, era bem fácil, assim, porque você só entrava nos lugares naquela época se você tivesse vacina. Aqui em Nova York, muita gente tomou a vacina, foi bem... porque a gente sofreu bastante durante a pandemia, né? Foi bem forte aqui, então todo mundo, quando teve a oportunidade, foi vacinar. E aí as festas estavam bombando ano passado também. Mas as grandes festas não tem. Eu sei que o Harry Styles faz uma festa de Halloween aqui chamada Harryween, e é tipo assim, gigantesca. Todo mundo quer ir, esgota. Eu acho que é até um show dele, eu não lembro como que é, mas é tipo assim, é um rolezão. E tem várias festas, né? A galera faz meio que competição, os famosos, né? Fazem competição de festa. E tem a Heidi Klum também. Deus. Amigo, eu acho que você devia ir infiltrado. Eu acho que você deveria se fantasiar de algo e ir passar um nome, assim, de famoso pra eles aceitarem você entrando. E eu acho que você devia ir. E depois contar essa experiência pra gente. A gente vai fazer uma pesquisa pra saber qual o famoso que eu mais me pareço. E aí, se não tiver, a gente põe umas próteses, faz uma maquiagem, vai ficar parecido e eu vou tentar entrar. Eu vou fazer isso. Mentira, não vou, gente. Imagina, descoberto. Brasileiro é pego tentando entrar em festa de fulano de etapa. Pronto. Meus 15 minutos de fama. Mas, amigo, eu sei que você trouxe para nós informações sobre filmes de terror. Como você disse, é uma época que bomba muito. O que você vai falar para nós? Qual é o seu link dessa vez? Então, como a gente tá falando de onde surgiu, né, o Halloween, eu pensei assim, qual será que é o primeiro filme de terror que já foi feito? Entendeu? No primeiro Halloween que você poderia assistir um filme de terror. E foi em 1896. Já faz algum tempo que saiu o primeiro filme de terror. Ele é francês. É do famoso Georges Méliès. Pra quem não sabe, é um dos inventores do cinema na França, né? Tipo assim, ele é o Steven Spielberg, do Steve Jobs da França, assim, um dos. Tem os Lumière também, tem vários. Nessa época tava bombando o cinema também. Se chama, eu vou tentar arranhar um francês aqui, Le Maison du Diable, ou La Maison. Não sei, posso estar errado, mas é a Casa do Diabo, basicamente. Tem vários nomes também, porque nessa época era muito menos uniformizada a distribuição do cinema, né? As pessoas... era muito regional, os cinemas eram meio itinerantes. No Brasil mesmo era muito itinerante nessa época. Até 1910, assim, os cineastas, digamos assim... Esse filme provavelmente passou no Brasil, porque o filme francês era bem conhecido. E já nessa época até já era maior que filmes nacionais, entendeu? Os brasileiros já consumiam filmes importados. O Le Maison du Diable é um filme curto, nessa época tinha até uns 5 minutos, os filmes 10, 13 no máximo. E é uma história que começa com um morcego que se transforma no Mefistófeles, que é um agente do diabo. E aí, com a ajuda do assistente, o cientista lá, ele conjura várias entidades demoníacas em um caldeirão. E aí eles começam a pregar peça em 2 homens que entram no castelo. E aí, no final, um dos homens usa um crucifixo pra fazer o Mefistófeles desaparecer. Essa é a história inteira. Esse é o primeiro filme de terror. Porque tem... ele é bem de terror, tem o diabo, tem caveira, tem morcego, tem toda aquela coisa. Mas em 1896 era toda uma ideia completamente diferente. Não era tanto de levar susto, mas era tipo assim, temas, entendeu? Assustadores. Mas imagina
1896. A galera não tinha contato com isso, não sabia o que era isso. Foi ver um filme e daí aparece o diabo, aparece não sei o que, aparece um monte de coisa. E as pessoas deviam ter ficado aterrorizadas. Devem. E deve ter sido um bafafá, né? Porque pensa, se hoje em dia, em 2022, as pessoas ainda se doem com toda essa simbologia, né? Que tem muitas religiões, você fala disso, é muito... Meu Deus, imagina, não. Imagina em 1896, que às vezes a minha bisavó não tinha nascido ainda, né? Em 1896, e era um mundo completamente diferente, gente. Era tipo assim, outra realidade. O Brasil, eu acho que tinha acabado de virar república. E assim, a cultura das pessoas ainda era muito forte, a igreja. Se ainda é hoje, imagina naquela época. Nossa, deve ter sido o pânico. As pessoas devem ter ficado aterrorizadas assistindo esse filme. Mas assim, a gente colocou um link para vocês darem uma olhada na descrição. Vocês vão ver que é assim, é um filme... Gente, 1896. Vocês têm que dar uma colher de chá, gente. Não existia nenhuma tecnologia que vocês imaginam, assim. E o Georges Méliès, ele já fazia efeitos especiais nessa época. Você pensa que não vai ter? Tem efeito especial, sim. O cara era pró. E, inclusive, outros 2 asteriscos, quando vocês forem assistir, a atriz que aparece em vários dos filmes dele e faz um papel, é uma mulher que sai do caldeirão, se casou com o Georges Méliès depois. Entendeu? Então tem todo um romance ali. Tem história por trás. Tem Don't Worry Darling, de 1896. E foi feito no jardim da casa do Georges Méliès. Pra você ver como era a produção naquela época. Hoje eu acho que isso estaria muito mais parecido com um TikTok ou um vídeo do YouTube. Um curta do YouTube do que qualquer outra coisa. Entendeu? Se vocês vão imaginando uma coisa assim que vocês vão entender. Não pensem que é um filme de multimilhões de dólares. Sim, assistam o filme e façam um exercício de fechar os olhos, não fechar os olhos porque vocês estão assistindo, desculpa, mas façam um exercício de olhar com a cabeça de 1896, que não tinha tecnologia, não tinha costume de ver essas coisas. Acho que é mais fácil de entender o filme daí. Exatamente. E eu tenho mais curiosidades pra vocês. Vocês sabiam que o Halloween ele foi traduzido aqui no Brasil como o Dia das Bruxas, né? Óbvio que vocês já sabiam disso, não sei nem porque eu perguntei se vocês sabiam disso. Mas a pergunta é, de onde que vieram com o Dia das Bruxas? Né? Pra responder isso, a gente tem que voltar no tempo. Começa que Halloween é uma contração da expressão All Hallows Eve, que significa Noite de Todos os Santos. Como a gente falou, o Halloween é comemorado há séculos, literalmente. E até Roma Antiga já comemorou essa data durante um tempo. Isso antes do cristianismo chegar com tudo. Então, se você vê, eu entendo porque que o cristianismo já não... Há muito tempo atrás ele deve ter um pé atrás com esse dia de Todos os Santos, né? Bom, depois que Roma se tornou cristã, a festa acabou. Como Halloween é uma comemoração celta, a igreja considerou ela uma festa pagã e proibiu a realização dela. E para demonizar o Halloween, ele começou a chamar de Dia das Bruxas. Mas você acha que o Halloween deitou pra igreja? Não. O povo amava o Halloween. O povo, ele pede a Anitta, né? E embora ele fosse coibido, muita gente ainda comemorava o dia 31 de outubro. Conclusão, quem deitou foi a igreja. Ela se rendeu e criou o calendário de Dia de Todos os Santos e o Dia de Finados nos dias 1º e 2º de novembro, respectivamente. Até hoje a gente comemora. É aquela coisa, mudou o nome porque não quis admitir que perdeu. Mas seja Halloween ou Dia das Bruxas, 31 de outubro continua sendo um dia muito especial para muita gente. E faz muito, muito tempo. Exato. Por exemplo, no México, eles comemoram o Dia de los Muertos, no dia 2 de novembro, que nem a gente aqui do Brasil. Só que aqui é Dia dos Finados. E na Tailândia se comemora o festival Fitacon, que tem muita música e um desfile nas ruas com a imagem de Buda. Eles também usam máscaras de fantasma e roupas bem coloridas. A tradição diz que nesse dia que os espíritos circulam entre os humanos.
E a gente pode perceber que é uma data muito antiga, mas é muito importante para a cultura de muito lugar do mundo, né? E é muito legal isso. Isso me faz perguntar há quanto tempo atrás essa data é importante e provavelmente esse povo que criou, o povo celta, ele se espalhou pelo mundo, ou a cultura dele se espalhou pelo mundo de um jeito que é da Tailândia pro Brasil, pra Inglaterra, da França, à Austrália, todo mundo comemora o Dia das Bruxas. Claro que os Estados Unidos também teve um ponto muito forte disso, de espalhar o Halloween, essa caracterização das abóboras, do morcego e tal. Mas se você for pensar para ver, se você for analisar, há quanto tempo e qual civilização que começou a comemorar isso? E é tudo meio que incomum, sabe? É um dia que a gente meio que, entre aspas, comemora a vida após a morte e os espíritos, e isso acontece em várias culturas. Então é para parar para pensar assim, isso é uma coisa que conecta as pessoas através do mundo. É o Halloween, é isso que eu quero dizer, isso que eu tô dizendo. São coisas em comum. Exato, é muito legal que cada cultura adaptou o Halloween de uma forma, né? Adaptou esse dia, esse talvez contato com espíritos, a comemoração de finados, tudo de um jeito, mas assim, é um dia que significa muito pra muita gente. E é muito doido que hoje em dia o Halloween virou uma festança, né? Principalmente para nós povos ocidentais, assim. Tem balada, tem festa na casa dos outros. A gente nem sabe o que a gente tá comemorando, mas a gente está comemorando. O motivo para fazer festa, a gente fala, então bora. O motivo de fazer festa é fazer a festa, às vezes, né? Eu acho que o Halloween é um pouco disso. Sim, eu acho que é legal isso. E, coincidentemente, bom, eu e o Luigi, a gente é amigos já há quase 10 anos. A gente já foi em algumas festas de Halloween juntos. E eu tenho uma muito marcante na minha cabeça, que eu lembro que Luigi Malucelli ele fez toda a produção para se tornar um Belieber. Ele colocou faixa, fez camisa, pintou o rosto. Ele foi assim, o próprio Belieber na festinha. A gente tem foto disso até hoje. Eu estava de Clark Kent virando o Super-Homem. Eu estava com uma camisa embaixo, uma roupinha de Super-Homem. E Luigi estava de Belieber. Temos essa fotinha até hoje. Exato, você tava de Superman pronto. Você tem o Superman pronto para ataque, né? Caso precisasse tirar a roupa ali, virar o Superman e ir pra luta, tava pronto. Eu fui de Belieber, eu lembro, eu fiz uma faixinha. Eu me inspirei muito nos shows dele, que a galera ia, pintava a cara, ia lá na frente, sabe, chorar, assim, na frente do palco. Era esse fã que eu tava me inspirando. Eu mandei fazer uma camiseta, eu mandei fazer... Eu lembro que a gente foi até junto fazer a camiseta. Foi, eu lembro, a gente foi numa gráfica que... eu não lembro o nome, mas eu lembro que tinha uma escada gigantesca pra subir, era no segundo andar, e eu falei assim, gente, o que eu estou fazendo de Belieber na festa? E aquela camiseta, deixa eu te contar, ela, depois de um tempo, eu não sei como, foi uma estampa, acho que foi, não foi estampa, foi colado, é aquela outra forma de você colar em camiseta. E aí o plástico, depois de um tempo, ele começou a sair. Então eu consegui tirar a foto inteira do Justin Bieber e usava pra dormir aquela camiseta. Uhum. Eu não joguei fora a camiseta, essa foi a melhor parte. Eu usava lá em casa. E eu sou meio Belieber, eu gosto de músicas do Justin Bieber. O Justin Bieber em si é aquela coisa, é uma pessoa, tem falhas, tem pontos fortes e fracos, então não vou falar aqui, assim, mas eu gosto da música dele. Até hoje eu escuto Justin Bieber. Desde Baby, gente. Mas falando de fantasia, eu amo fazer fantasia. Eu acho legal, tipo, alugar e tal, mas é muito mais legal fazer a fantasia. Tipo, você fez a faixa, foi lá, fez a camisa. Eu comprei a regata e coloquei por cima a outra roupa, fiz o cabelinho, peguei um óculos de tal lugar. É muito legal. Mas eu amo ver fantasia de famoso. E eu acho que, pra mim, a melhor é a Katy Perry de Cheetos. Eu amo.
A Katy Perry, ela é perfeita em fantasia, né? Porque, assim, vamos ser sinceros. A carreira da Katy Perry, ela começou como, tipo assim, aquela garota meio Zooey Deschanel do fim dos anos 2000, assim, com aquela franjinha nos 60, com aquela sainha, sabe, de lápis, assim, tipo, ai, tarará, sou girly, mas eu sou safadinha. E aí ela virou, tipo assim, eu sou um chantilly. E aí, nessa época, eu falei, cara, a Katy Perry é perfeita, porque ela toda vez que ela saía, ela vestia uma fantasia. Eu sei que era pro Met Gala, não é de Halloween, mas aquela que ela foi vestida de hambúrguer. E depois ela apareceu no clipe da Taylor Swift vestida de hambúrguer. Pra mim foi, assim, o auge da cultura pop nos anos 2010. Katy Perry como hambúrguer. Eu gosto dos Cheetos também. Eu acho que ela é muito boa. Ela consegue, sabe, entrar no personagem de eu sou um Cheetos agora. Porque ela é divertida. Eu gosto da Katy Perry por causa disso. Ela até tava com uma bolsinha que era o pacote de Cheetos. Eu acho maravilhoso. Sim. Ah, ela se joga, ela não tá nem aí. Ela vai porque vai. Assim que tem que ser. Katy Perry, um beijo pra você, se estiver ouvindo. Então, eu trouxe um filme, um link aqui também, pra essa nossa conversa, que nós estávamos falando de como que foi traduzido, né? Aí eu falei assim, e aí, filme de terror brasileiro? Tem filme de terror brasileiro, a gente assiste muito pouco. Tem uns modernos muito bons, tem um do Bruno Galhaço, que ele é um médico que é Isolados, eu acho que é Isolados o nome, não vou lembrar agora, que é muito bom. Tem vários, gente, procurem filmes. Mas eu tenho que trazer aqui o nosso rei do terror, Zé do Caixão. O terror brasileiro não existe sem Zé do Caixão, gente. E em 1964, ele lançou A Meia-Noite Levarei Sua Alma. E é a história do Zé do Caixão, que era um sádico e cruel coveiro. E ele queria gerar um filho perfeito para dar continuidade pro sangue dele, né? O sangue macabro do Zé do Caixão. Mas a mulher dele não consegue engravidar. Então, como é um filme de terror, o que ele faz? Ele vai lá e faz o quê? Violenta a mulher do melhor amigo. O Brasil ele gosta de hardcore nos filmes de terror. E aí, a moça que foi violentada, além disso, ela quer se suicidar por causa disso. Você vê quão pesado é. Mas ela quer se suicidar pra voltar do mundo... Calma aí, ela quer morrer para voltar pro mundo dos vivos, morta, como um espírito, e levar a alma do Zé do Caixão. Essa é a ideia dela. Aí, se ela levou ou não... Você tem que assistir A Meia-Noite Levarei Sua Alma. E já com aviso de gatilhos, porque, né, temos aí a violência sexual e suicídio. Então, por favor, assista com esses avisos. Mas que doideira, 1964, Zé do Caixão, meu Deus. Esse vídeo aqui, esse trecho, com certeza não vai pro TikTok, né? Porque a gente vai fazer assim, pi, 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 não fala nada na internet. Então esse trecho aqui é exclusivo do podcast. Mas assim, é pesado. O Zé do Caixão era hardcore. Ele era pra meter medo, né? Ele queria meter medo. Ele conseguia. Então, tanto que até hoje a gente fala... Quando eu era pequeno... e tinha reprise de filme do Zé do Caixão, alguma coisa, eu morria de medo. Porque o Zé do Caixão em si é um personagem que dá medo. Ele é muito inspirado no Drácula, naqueles condes com a unha comprida. É todo pra você se sentir assim, sabe? Mas eu acho que faz parte, eu acho legal do filme terror isso, da gente explorar nosso medo na arte. E isso dali é um medo muito real, vamos ser sinceros. É um medo completamente real de uma mulher ser violentada e ela ficar tão mal ao ponto de pensar em suicídio. Claro que aí tem toda a fantasia do terror. 1964, pra época, se pra nós já é chocante, imagina pra época também, né? 1964, esses temas. Claro que hoje em dia, com certeza, esse filme seria feito de uma outra maneira, com certeza com olhares diferentes pra ele, né? Mas tá aí a nossa história. Primeiro filme de terror do Brasil. Se tem algo que a gente pode falar que é muito marcante do Halloween, é pedir doces. E a gente não poderia deixar de trazer alguma curiosidade sobre essa principal tradição do Halloween. Isso surgiu lá na cultura celta, novamente. As crianças iam fantasiadas pedir doce,
porque acreditava-se que somente a comida acalmava os maus espíritos. Vou concordar com os celtas? Sim. Quem não contribuía sofria os castigos da deusa Muk-Ola. Depois, quem começou a aprontar eram as próprias crianças com as suas travessuras. Aqui no Brasil, apesar de ter festa, as pessoas não costumam comprar doces e ficar esperando as crianças baterem na porta. Mas nos Estados Unidos, isso é o básico. Vale lembrar também que o Trick or Treat, que é o doce e travessuras, é uma tradição só para crianças de no máximo 12 anos. Isso é uma lei na gringa. Até tem os adolescentes que tentam burlar a regra, vão fantasiados junto com as crianças para pedir doce, mas é proibido. A multa para quem faz isso pode chegar até $1.000. Essa eu não sabia também. Fiquei com medo, não vou sair pedindo doce aqui não. Imagine, se é acima de 12 anos, eu já tô... eu passei faz um tempo dessa época, então eu não posso mesmo. Enfim, se você for fazer uma média, as crianças consomem 7.000 calorias em doces que elas catam nas ruas durante o Halloween. 7.000 calorias em média as crianças comem. É muita, gente. Um pouco, né? Imagine pra queimar 7.000 calorias numa criança. Pra você ter uma noção, pra chegar nessas 7.000 calorias, você precisa comer cerca de 66 bananas. Só pra você ter uma noção da quantidade de calorias que essas crianças consomem. É muita coisa, é muito açúcar. E também muito dinheiro. Sabia que no Halloween é o segundo feriado mais comercial dos Estados Unidos? Ele só perde pro Natal aqui nos Estados Unidos. Por ano, ele é movimentado cerca de, pasmem, você segura, 6,9 bilhões de dólares no Dia das Bruxas. Então é assim, além de ser divertido, é bom pra economia, porque gira a economia, as pessoas querem comprar coisas pra fazer festa. Não é nada saudável, 7.000 calorias. Vamos fazer assim, vamos trocar a bala por uma maçã. Você pode trocar o açúcar por aveia para as crianças. Eu acho que elas não vão querer, né? Mas assim, vamos tomar cuidado, né, gente, no Halloween. Porque 7.000 calorias é muita caloria. Você vai ficar, alguns dias na esteira para perder. Eu, se fosse pai, não ia deixar ele consumir as 7.000 calorias de uma vez só. Acho que talvez isso causasse um certo problema na criança, mas deve ser muito divertido participar do Halloween aí. Tipo, arrumar a casa, pegar os doces, levar os seus filhos passear ou ficar esperando. Eu acho que deve ser bem divertido. É legal. Para quem gosta de viajar, aqui já abrindo um asterisco, é uma época interessante de você viajar. Porque já é mais friozinho, então você já vai ter uma diferença de temperatura do Brasil. Não vai ser aquela coisa tipo calor, então já tá frio, já tá tudo meio de outono. E também não é época de viagem. Então vale a pena vir passar o Halloween nos Estados Unidos. Se alguém quiser viajar, tá planejando, eu acho que é fora de época, os preços das coisas são mais baixos, então é uma alternativa se você não quer pagar no fim do ano aquela caralhada toda de dinheiro que vai em viagem. Eu acho que vale a pena. É uma experiência muito diferente do Brasil, sendo bem sincero. E é legal, é divertido, tem muita festa. Dá pra vir fazer festa e depois sai fazer as coisas. Porque aqui são situações bem isoladas, né? Tem festa em algumas baladas, tem algumas crianças que saem, mas não é tipo um movimento. Aí é o país inteiro se preparando, comprando abóbora, pintando a casa. É meio como se fosse a Copa. É um carnaval americano. Porque nós, no Brasil, temos o carnaval pra se fantasiar. E no carnaval é que a gente vai mais fantasiado, né? Mas aqui é o Halloween que eles têm pra se fantasiar. É o único deles, o único feriado de fantasia que eles têm. Então a galera se dedica mesmo. E falando que a gente falou que gira muito dinheiro, sabe o que girou muito dinheiro também em filme? O universo da Invocação do Mal. Sabe o filme Invocação do Mal, que saiu em 2013? Sucessaço. Tanto sucesso que tem quantos filmes? Vem comigo. Tem Invocação do Mal, Annabelle, Invocação do Mal 2, Criação da Annabelle, A Freira, Curse
A Maldição da Chorona, Annabelle Volta pra Casa, Invocação do Mal 3. Nem todos foram um sucesso de crítica. Mas muitos deles, eu acho que todos foram sucessinhos de bilheteria. Tanto que, pra você ter uma ideia, todo o universo faturou 1,3 bilhões de dólares. É muito menos. Quando a gente fala isso, fala assim, nossa, mas o Avengers... Mas o que Avengers é outra coisa, gente. Para um filme de terror, uma franquia de filme de terror fazer isso, ele já é um clássico. E esse é o clássico da nossa época. Quando as pessoas, no futuro, olharem para o passado e falar assim, nossa, qual que era o clássico do filme de terror dos anos 2010? Vai ser citado Invocação do Mal. Assim que a gente cita Sexta-feira 13, que a gente fala do Halloween, o Exorcista, é a Invocação do Mal. Então, eu tinha que trazer aqui porque é o maior sucesso da nossa época. E é muito bom. É um filme de terror bom, gente. Você fica com medo não só pelo tema, mas a tensão que eles geram. Os atores são muito bons. É assim, eu gosto muito dessa franquia. Eu vi o primeiro e o segundo. Eu não cheguei a ver o terceiro do Invocação do Mal. E eu gostei bastante do 1 e do 2, assim. E é um ambiente, assim, toda a história dos Warren, que eles têm muito a explorar, né? Então, com certeza vai vir muita mais coisa, né? E quem sabe um dia a gente não faça um Me Diga Algo dos Warren e falar dos casos deles e... acho que podemos um dia vir aqui falar. Que tem muita coisa curiosa. Tem outros filmes também que foram muito sucessos, tipo Atividade Paranormal, mas eu acho que eles não são tão claros. É claro que cada um tem um gosto, gente. Tá tudo bem amar Atividade Paranormal, mas eu acho que o primeiro foi bom e os outros foi tipo, entendeu? Mas esse filme ele foi feito pra ser uma franquia. Tem a Freira, tem a Annabelle, que é incrível, os filmes da Annabelle. Assim, pode comparar com Chuck, né? Bonecos que matam, mas eu gosto da Annabelle porque ela é... Eu gosto dos filmes de terror que lidam com essa coisa do espírito, da morte, do exorcismo. Eu acho que tem muito misticismo em volta disso, talvez até porque a gente tenha vindo de uma sociedade católica, né? E são vários símbolos católicos que a gente vê, então a gente fica mais impressionado, porque você lembra da sua avó falando sobre essas coisas. E você fala assim, eu acho que eu não vou mexer com isso. A avó falou né? Não fala essas coisas. Então eu gosto desse tema da Invocação do Mal. Eu também. Acho que é muito curioso. E, enfim, no dia que a gente fizer o episódio, a gente discute mais a fundo sobre o que pode ser real, o que não pode, enfim. Vamos deixar em aberto aí pro futuro. Inclusive, falando desses vários símbolos que eles usam, um dos símbolos mais conhecidos do Dia das Bruxas do Halloween é a lanterna feita de abóbora, né? Você sabe de onde ela veio, Ju? Eu não sei, amigo. Da onde ela veio? Essa abóbora, ela faz referência ao Jack O'Lantern, que é uma lenda irlandesa que fala de um homem chamado Jack, que bebia pra caramba e vivia dando PT nos lugares, né? Parece você aos 20 e poucos anos? Sim. É um pouco diferente só ao final da história. O Jack O'Lantern, ele era muito manipulador e vivia enganando turista para que ele pudesse beber de graça, né? A fama dele foi ficando tão grande que a história conta que o próprio diabo resolveu procurar ele para ver quem que é esse cara que estava causando tanto. Ele queria levar o Jack pro inferno. Só que o Jack era mais esperto que o diabo. E ele era mais manipulador que o diabo. Pra você ver que medo que dá desse cara. Ele conseguiu enganar o próprio diabo para conseguir viver por mais alguns anos. E sempre bebendo, é claro. Quando o Jack finalmente morreu, obviamente que pro céu ele não foi. E o diabo odiava tanto ele que também não deixou entrar no inferno. Para castigar o Jack, o diabo fadou ele a vagar para sempre pela noite escura, tendo apenas uma brasa de carvão para iluminar o seu caminho. O Jack então pegou um nabo, esculpiu e colocou a brasa dentro dele, para que funcionasse como uma lanterna. E foi isso. Antigamente, as pessoas esculpiam nabos, batatas e abóboras, e colocavam velas dentro, como o Jack, para espantar os maus espíritos. Só que durante o século XIX, o uso da abóbora ficou bem mais popular nos Estados Unidos, porque o Halloween coincide com a época de colheita das abóboras.
E como os Estados Unidos exportam ícones da sua cultura como ninguém, desde então, essa é a figura que a gente conhece e ficou mundialmente conhecida. Exatamente. Ele falou da colheita e tem muita abóbora, gente, nessa época do ano. Agora, em outubro, assim, tem a abóbora que eles fizeram aqui perto do pier, são abóboras naturais. Você pensar, assim, a abóbora deve dar em penca, assim, eles devem, tipo assim, ver... É igual pinhão, sabe a época de pinhão, que tem muito pinhão, que chega uma época que você fala assim, gente, não sei mais o que fazer com tanto pinhão. Você compra um saco de pinhão e fala assim, eu vou fazer arroz, você faz não sei o que, você cozinha aquele pinhão, não acaba. É mais ou menos isso aqui com abóbora. E eu acho, pra ser bem sincero, eu acho que ela é bem mais bonitinha que um nabo. Sabe, a cor da abóbora, o tamanho. Um nabo, gente. Batata. Ou, eu acho que combina mais como lanterna. Imagina o cheiro de batata frita que não deve ficar depois de um tempo, aquela vela queimando a batata por dentro. Ai, gente, eu faço abóbora... Mas aí, ó, a gente pode adaptar pro Brasil e ver o que tá na época agora no Brasil. Se eles faziam com batata e nabo... Mas aqui também tem abóbora, dá pra fazer com as abóbora. Não, dá pra fazer. Mas você tem batata e nabo, eles faziam, a gente pode adaptar pro que a gente quiser. Entendeu? Uma jabuticaba, não dá, porque ela estoura. Mas assim, uma melancia dá. Dá pra fazer uma melancia de Halloween. E no fim você pode bater e destruir a melancia, parece uma cabeça. E é legal porque a melancia tem aquela... Ela é dramática quando você quebra ela. Ela estoura, ela faz um monte de coisa. Então você pode fazer assim, olha só a ideia. Você pega uma cadeira, põe umas roupas assim, né? Pega um cabo de vassoura e coloca a melancia no fundo do cabo de vassoura. E faz tipo uma pessoa sentada, entendeu? Aí no fim da festa, vocês pegam a cabeça e destroem a cabeça. Entendeu? Pra ser um mato que parece o sangue, vai parecer... Dá pra fazer um monte de foto. Gente, me contratem pra fazer festas de Halloween, que vocês vão ver um monte de coisa legal que eu sei fazer. Decorações de Halloween Luigi Malucelli. Por favor, mandar mensagem por inbox. A essa altura, já deu pra perceber que nada no Halloween é coincidência, né? O Dia das Bruxas é uma mistura de tradições e símbolos que se uniram em uma única grande tradição tão perfeita que até parece que ela já nasceu pronta assim. Agora, a gente vai trazer algumas curiosidades sobre os principais símbolos do Halloween. Olha só. As cores do Halloween são preto, laranja e roxo, e nada disso é por acaso. Preto era a cor associada aos magos, bruxos, bruxas e feiticeiros. O laranja é a cor que os celtas associavam à vitalidade e força. Eles acreditavam que os espíritos se aproximavam de quem usava laranja para sugar sua força vital. Já o roxo é uma cor que geralmente vem associada à espiritualidade e magia em geral. E as velas não estão presentes no Dia das Bruxas só para iluminar, não. Segundo a crença, elas funcionam como uma espécie de farol que guia os espíritos. E também o caldeirão, que também não pode faltar no Dia das Bruxas, vem da tradição celta. Antigamente, a tradição mandava jogar dentro do caldeirão uma moeda com um pedido escrito em papelzinho. E depois, todo o dinheiro recolhido era doado a algum necessitado e os papéis eram queimados para que os espíritos realizassem os pedidos. Eu acho que é uma boa fazer isso esse Halloween. Eu vou comprar um caldeirão. As aranhas e as teias delas são representações do destino. Né? As teias são as linhas de vida e as aranhas que comandam o destino. Os morcegos, com a habilidade de se locomover e enxergar sem os olhos, né? Bem entre aspas, porque eles têm coisa na orelha, eles são associados à clarividência, a ver o futuro. Ou seja, a capacidade de ver e enxergar o destino também, os espíritos. Viu? O morcego não é coisa ruim, não. E, aliás, tem uma lenda muito engraçada que diz que se você usar suas roupas ao contrário e andar de trás pra frente no Halloween, você vai ver uma bruxa meia-noite. Quem aí tem coragem? Ainda dá tempo de testar, viu? Ainda dá tempo. Testem e avisem a gente. Não vale assistir filme meia-noite, viu? Porque tem vários filmes de bruxa, não é assim não. Tem que ver a bruxa de verdade. Eu quero só ver. Se alguém tem coragem de fazer isso, mandar um vídeo
pra gente postar nas nossas redes sociais. Eu duvido que alguém faça, né? Porque, né, se vestir ao contrário e de ficar andando ao contrário... Eu tenho perguntas. Quanto tempo eu tenho que fazer isso? É só, tipo assim, 5 minutos ou eu tenho que fazer por 1h30? Ou quanto mais tempo, mais chance de uma bruxa ver que isso tá fazendo aparecer? E ela vem o quê? É gradativo, né? Será que se eu fizer muito, ela vem pra arrumar minha roupa só? Será que ela não quer, tipo assim, cara, você tá me dando um bug aqui. Para de fazer isso. Põe a roupa certa e anda pra frente. Ela só veio te dar um toque, na real. Ela não veio roubar tua alma. Ela tá falando assim, para, tá feio, tá mico. São dúvidas muito pertinentes. Acho que, né, a gente precisa testar pra ver. Eu acho que sim, eu vou fazer isso e vou testar. Se no dia 1º de novembro vocês não ouvirem falar de mim, aí vocês, sei lá, ligam pro Jack-o'-lantern, faz uma roda de sal ali, tenta se comunicar, porque eu posso estar em algum outro espectro tentando voltar pro espectro do planeta Terra. Porque uma bruxa me pegou. Ok, amigo. Estamos avisados. Mas sobre o restante do Halloween, eu achei muito legal que tudo tem uma explicação, tem um significado. Eu achei muito bonitinho isso e dá vontade mais ainda de participar do Halloween. Dá. Eu gostei, o que eu mais gostei foram os símbolos também. Eu gostei também que né, o Halloween foi passando de cultura para cultura, mas eu acho que os símbolos do morcego, das bruxas e etc, eu acho legal. Eu acho legal que a gente pode repensar no Halloween como esse dia de tipo assim, falar com quem já foi de uma forma de proteção também, de você espantar os maus espíritos, de você acender velas. Eu acho que vale super a pena. E no dia dos finados, né, ir no cemitério visitar as pessoas que já se foram, porque elas fazem parte de quem nós somos também, né? Então eu acho que eu gosto do dia dos finados por causa disso, que a gente não esquece de quem já partiu e deixou alguma coisa com a gente. Eu acho isso muito bonito. Encarar de uma forma bonita, né? Não triste. Eu acho que... E principalmente no México isso é muito forte, né? Lá é uma comemoração. Então eu acho que são datas significativas e muito bonitas. Enfim, amigo, você vai comemorar o Halloween aí esse ano? Tem alguma coisa já ou ainda não? Olha, eu vou comemorar o Halloween sim. Eu não sei se eu vou fazer alguma coisa, porque geralmente a gente decide, assim, 3 dias antes, né? Pra fazer alguma coisa aí. Mas alguma coisa a gente vai fazer. Nem que seja assistir um filme de terror e comer uma pipoca. Em casa mesmo. No celular a gente vai fazer. É dia das bruxas, tem que ter pelo menos uma coisa de terror naquele dia. Vai, é dia das bruxas, aproveita. Por favor. Bom, a gente vai ficando por aqui. Adorei saber de Halloween com vocês. Esse episódio foi escrito por Daniel Fantinelli, Luigi Malucelli e Juliano Jorge. E foi editado por Daniel Fantinelli. Quais são suas redes sociais, amigo? As minhas redes sociais estão em um único @ chamado Luigi S. Malucelli. Me encontra lá, que tem tudo que eu faço. Muitas coisas. O Twitter é a melhor de todas. O Instagram eu quase não tô lá, mas o Twitter vale a pena me seguir, viu? Quem não me segue perde umas pérolas que eu falo. Eu recomendo o follow no Luigi, viu? E se você quiser me dar o follow, olha só, unifiquei tudo também. Agora é @ojulianojorge. O Juliano Jorge. Facinho, tranquilo. Mas todos os links estão na descrição, junto com as fontes desse episódio. A gente vai ficando por aqui. Mês que vem tem muitos episódios legais, então aguardem. Vai ter da Copa, enfim. A gente está preparando um conteúdinho bem legal para vocês. O Me Diga Algo vai ficando por aqui. Até semana que vem. Até, pessoal.